Lucas 7, a partir do 36. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Os irmãos podem se assentar? E sentado mesmo, vamos orar. Feche os seus olhos e fale com Deus. Espírito Santo de Deus, eu não sou uma pregadora, mas eu quero que o Senhor me use como um instrumento em tuas mãos. Que possamos entender o que o Senhor quer falar através da tua palavra. Que ela seja viva e eficaz em nossas vidas e que possamos praticar. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nesse texto, no momento em que aconteceu tudo isso, Jesus estava vivendo um reconhecimento maior sobre o seu ministério. Ele estava se tornando muito conhecido na cidade de Naim. E ele estava sendo muito conhecido porque ele tinha acabado de fazer um milagre, que foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, com isso, as pessoas começaram a falar muito sobre Jesus. As mulheres fazendo seus trabalhos domésticos falavam de Jesus entre si. As crianças também, os jovens nas praças, falavam sobre Jesus. E até os homens quando trabalhavam. Então, por Jesus estar sendo muito conhecido, Simão, ele resolveu pegar carona com a fama de Jesus. Simão, ele era um fariseu, conhecia muito bem das leis e das escrituras. Por ser fariseu, ele era muito religioso. Os fariseus, eles respeitavam Jesus por ser mestre e doutor. E Simão, ele decidiu convidar Jesus para um jantar na sua casa. Ele preparou tudo e convidou Jesus. Jesus, ele simplesmente aceitou o pedido, sabendo que Simão poderia fazer. Jesus foi, mas antes disso, tinha uma mulher que morava naquela cidade. E ela era muito conhecida por ter uma má fama.
Ela era uma pecadora, mas ela não era uma pecadora qualquer. Ela era uma pecadora daquela cidade. Então, todos conheciam. Eu admiro a coragem dessa mulher, porque ela foi fazer um ato para Jesus no lugar da sua vergonha. E isso nos ensina que, independente do lugar que a gente está, a gente tem que falar de Jesus. Não importa se na sua cidade você é conhecido por tal erro que você fez, mas sim, é lá que Jesus vai te usar. Então, essa mulher, ela rapidamente preparou um frasco feito de alabastro, feito de alabastro, cheio de perfume. Naquele tempo, os vasos de alabastro, eles eram feitos com resina translúcido, era transparente. E o perfume que tinha dentro daqueles vasos era mais que um salário de um ano, valia 300 denários. E ela pegou o melhor que tinha para levar para Jesus. Ela não ligou para o que as pessoas iriam dizer. Ela simplesmente foi decidida do que ela queria fazer, porque o Evangelho ele é decisão. Quando nós decidimos viver o Evangelho de Deus, não importa o que as pessoas vão falar, Ele simplesmente vai fazer e vai perdoar os nossos pecados. Quando ela chegou lá, nesse tempo, tinha uma tradição que, durante o jantar, as portas e janelas eram abertas e qualquer pessoa podia ver quem estava jantando naquela sala. Todo mundo que quisesse ver teria que ficar dentro da casa ou então fora. Mas quem entrasse dentro da casa teria que ficar encostado na parede. Não podia participar do jantar porque não era convidado. Não podia chegar até a mesa. Então as pessoas ficavam lá olhando o jantar. Ela decidiu ir porque ela estava decidida do que iria fazer. Simão, ele convidou pessoas importantes para o jantar, mas Simão, ele não amava Jesus, não queria uma intimidade com Jesus e muito menos andava com Jesus. Ele só queria se aproveitar do que Jesus podia fazer por ele. Jesus foi e ele foi recepcionado de uma forma bem ruim por Simão. Porque era de costume você receber um visitante ungindo a sua cabeça, a sua testa, como um sinal de seja bem-vindo, lavando os pés do visitante como sinal também de seja bem-vindo e beijando a sua testa. E Simão, ele não fez isso. Quando essa mulher chegou lá, ela chegou e se prostrou aos pés de Jesus por detrás. Para ela não importava ser vista, não importava se a sua maquiagem estava bem feita. Ela chorava e não ligava se ela estava arrumada ou não. Ela só queria o perdão de Jesus. Então, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, por detrás dele, ela começava a chorar. E as suas lágrimas caíam nos pés de Jesus. E quando ela percebia que estava molhando os pés de Jesus, ela os enxugava com seus cabelos. Então, ela pegou o frasco de alabastro que ela tinha trago com perfume e derramou nos pés de Jesus. E começou a ungir. Quando ela ungia, ela beijava muito os pés de Jesus. E então, quando Simão, o fariseu, viu isso, ele pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, ele saberia quem é essa mulher e a vida de pecado que ela leva. Porém, quando Jesus decidiu ir, ele não estava indo por Simão. Ele estava indo porque ele sabia qual era a sua convidada de honra. Então, quando nós estamos em algum culto e nós não preparamos o melhor para Deus,
talvez Deus não se manifeste. Toda vez que Deus estiver presente em algum lugar, nem sempre Ele vai se manifestar. Isso depende da forma que nós fazemos a recepção para Deus. Se nós prepararmos um culto antes de vir à igreja, talvez Deus ele se manifeste de uma forma totalmente diferente do que esperamos. Então, Jesus, ele sabia o que Simão estava pensando. O problema de Simão foi não ter dado um toque de que quando estamos perto de Jesus ou então longe, Deus sabe quando falamos mal de alguém ou quando pensamos mal de alguém. Jesus, ele sabia que Simão estava pensando algo mal sobre a mulher. Então Jesus disse assim: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Simão, na verdade, ele foi bem sonso porque ele sabia o que Jesus iria fazer. Jesus, ele chamou a atenção de Simão e disse digamos que uma história de dois homens que tinham uma dívida com um homem que ele tinha um hábito de emprestar dinheiro para pessoas. E Jesus continuou dizendo que dois homens estava devendo para um homem, um deles devia R$500 e o outro devia 50. Isso na nossa totalidade, para ficar de uma forma mais clara. Porém, nenhum dos dois podia pagar. O que Jesus estava querendo dizer é que não importava quem devia mais ou quem devia menos, mas sim que nenhum dos dois podia pagar. O homem, ele perdoou os dois, perdoou as suas dívidas e eles não pagaram. E aí Jesus, ele disse, na verdade Simão disse a Jesus que ele achava que aquele que foi mais perdoado. Então Jesus, ele rapidamente virou-se para a mulher e disse para Simão: Simão, desde que entrei aqui, você não trouxe a água para os meus pés, não trouxe o óleo para a minha cabeça e não deu um beijo em mim. Se fosse eu no lugar de Simão, eu ficaria bem desesperada, porque isso vindo de Jesus é uma coisa mais forte. E a mulher, ela fez tudo o que Simão podia fazer. Quem teve a oportunidade de beijar, não beijou. Quem teve a oportunidade de ungir, não ungiu. E quem teve a oportunidade de lavar os pés de Jesus, não teve lavado. A mulher, ela não parava de beijar os pés de Jesus. Ela ungiu a sua testa e lavou os seus pés. Então Jesus, ele ainda estava apontando para aquela mulher e dizendo ainda para Simão. Jesus disse: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Eu imagino Jesus falando para Simão assim: você está aqui falando comigo e ela ainda está nos meus pés. Ou seja, para ela não ligava. Ela podia muito bem ter virado para Simão e ter dado satisfação da sua vida, mas ela não deu. Isso que tem que entrar na nossa vida. Quando chegamos na casa do Senhor, nós temos que o adorar e nos entregar totalmente a Deus. Porque quando nós pensamos no que os outros estão falando, a gente simplesmente não vai receber o que Deus tem pra gente. Então, naquela época também, o ato de beijar alguém era algo íntimo. Não era em qualquer lugar que você via, tipo, alguém beijando os pés de outra pessoa. Ela beijou os pés de Jesus porque ela sabia do que ele iria fazer por ela. E uma das frases que mais marca esse texto é que onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado.
Simão, ele foi um exemplo bem claro de que ele não amou Jesus. Então, ele foi pouco perdoado. Jesus, ele disse à mulher que os muitos pecados que ela tinha foram perdoados. E todos daquela sala, que estavam na sala, elogiou aquela mulher, dizendo que Jesus fez um outro milagre, que ela foi salva. Não, ninguém disse isso. Eles simplesmente começaram a cochichar entre si, dizendo: que homem é esse que até perdoa pecados? Então, faz bem uma diferença nas mesas que a gente tem jantado com outras pessoas. Isso diz muito sobre a gente, desculpa. Jesus sabia do que o pessoal estava falando sobre ele e sobre aquela mulher. Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Jesus, ele não somente salvou ela, mas deu a liberdade de ela viver em paz. Isso não importa os planos que você tem enterrado, o ministério que você tem deixado de viver, as amizades que Deus preparou para você. Não importa nada. O que Jesus quer é que você vá em paz e seja perdoado. Mas para isso a gente precisa entregar tudo ao Senhor e se prostrar aos pés dele. Porque quando nós entregamos tudo, Jesus, ele tem o controle de fazer o melhor. Quando nós pedimos tal carro para o Senhor, talvez ele dê um melhor e dê o carro até do ano. Essa passagem, ela pode ser vista de várias formas. Como a mulher que não teve vergonha de quem ela foi. Como Simão, que não teve a oportunidade de fazer algo ao Senhor. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que Deus, ele não deu satisfação para Simão. Ele simplesmente sabia que o assunto daquela noite era entre ele e a pecadora. Não importava o pecado que ela tinha cometido. O texto, ele não mostra quem é aquela mulher. Mas, em João 11, versículo 2, diz que aquela mulher é Maria, irmã de Lázaro. É isso. Irmã é Maria de Lázaro. Maria é irmã de Lázaro. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei um pouco nervosa e comecei a orar para Deus, entregando para Ele, dizendo que eu tinha dúvidas e que eu não sabia se esse era o momento certo de eu ministrar a palavra, né? Aí eu já tinha lido esse texto há um mês atrás e aí eu comecei a pensar: será que eu sou digna de falar de Jesus? E então o Espírito Santo falou comigo, será se foi em vão eu ter lido esse texto? Que independente do que foi feito, nós somos dignos de viver o melhor de Deus. Mas isso se tivermos arrependido do pecado. A voz do mestre, ela é mais importante do que a voz do fariseu. Isso não importa se você esteja chorando na presença de Deus ou então se entregando, sei lá, você tendo uma adoração mais diferente do que o normal. Porque às vezes a gente tem uma admiração maior pelas pessoas que se entregam de uma forma diferente.
Não é de costume mais hoje em dia a gente vê muitas pessoas chorando, correndo pela igreja, sentindo a presença de Deus. Isso mostra que elas deixaram que o Espírito Santo fizesse morada dentro delas. E foi até aqui que o Senhor me falou até comigo, e eu agradeço a minha oportunidade. Eu sei essa não foi a palavra que eu acho que os irmãos tinham esperado, mas eu dei o meu máximo e ainda passei um pouquinho do limite, né? De algumas palavras. É porque eu não tenho o costume, né, de ter saudação. Foi que nem quando eu tive saudação umas 2 vezes. Eu fiquei muito nervosa. Então, para ser uma palavra, aí o negócio é mais embaixo. Então, eu agradeço muito aos irmãos, pelas aquelas pessoas que me compreendem, que é a minha primeira vez pregando a palavra do Senhor. E que essa palavra possa estar no coração de cada um e que possamos ser verdadeiros adoradores em Cristo. Agradeço a minha oportunidade.